Bora, galera! Mais uma questão do Enem 2018. Dessa vez a questão número 130 da prova azul. A questão vai falar sobre o grafeno, um material muito importante nas tecnologias atuais e as tecnologias do futuro. Eu conto com você do início ao fim. Preste atenção com detalhes nessa resolução. Ative o sininho, se inscreva no canal, deixe seus likes. Por favor, galera, comente para eu saber o que você está achando. Esse canal é para você, então a sua opinião é muito importante. Vem comigo, vamos resolver a questão. Bora aí, pessoal. Mais uma questão Enem, prova azul, ano de 2018, questão número 130. A questão vai falar sobre o grafeno. Pois é, o grafeno ele tem aparecido também com alguma frequência em reportagens, em artigos de inovações tecnológicas, tendo em vista que ele é um dos componentes essenciais das ditas tecnologias do futuro. Tudo bem? O grafeno vai ter uma relação aí, galera, com a famosa nanotecnologia, que são os estudos em escala nanométrica, em escala muito pequena. Mas vamos à leitura da questão. Questão 130. O grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar, arranjo bidimensional de átomos de carbono compactados e com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal conforme a figura. Aí percebam aqui a estrutura do grafeno, a gente consegue dar uma olhadinha nessa estrutura aqui, já tem uma relação aqui da questão dos ângulos de afastamento, e vamos às opções. Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridização. Beleza, a questãozinha vai falar sobre hibridização e vai falar também sobre geometria molecular. Então vamos fazer aqui um rápido comentário sobre essa questão, discutindo conceitos, que é uma questão relativamente fácil, uma questão de enunciado curto, né, se comparado às questões do Enem, e a gente tem que ver como é importante a gente estar sabendo do assunto de maneira ampla, beleza? Ó, vamos seguir aí. Essa questão eu poderia destacar que faz parte dos aspectos científico-tecnológicos que a matriz de referência sugere. Além disso, o grafeno é um hidrocarboneto, portanto, estrutura e propriedades de hidrocarbonetos seria a parte aí da matriz mais compatível, né, mais próxima à proposta dessa questão. É legal, galera, a gente pensar no nome do grafeno. Pois é, você vai perceber que na química o grafeno ele acaba sendo a fusão de duas coisas muito comuns na química, dois nomes referentes a elementos ou contextos muito comuns na química. Grafite, nós sabemos que é carbono. Uma das variedades alotrópicas do carbono é o grafite. Inclusive, a palavra grafito, que deriva do italiano, ela é proveniente dessa expressão, escrever com carvão, escrita com carvão. Por isso, o grafite é uma forma do carbono, uma variedade alotrópica do carbono, relacionada à escrita. Muito bem, percebam só, você que já estuda hidrocarbonetos, esse sufixo, essa terminação eno, você também já viu algumas vezes. Eno tem relação com alceno, tem relação com ligação dupla. Pois é. Então, nessa história aí, está oculta essa informação de que o grafeno contém ligações duplas. Mas se é eno na química, tem relação com ligação dupla. Tudo bem? Vamos ficar atento. Então, qual é a grande vantagem do grafeno? O grafeno ele é constituinte dos famosos nanotubos de carbono. Turminha, nanotecnologia. Nanotecnologia é o que a gente tem aí, que já é uma realidade e com um potencial de crescimento enorme, que a partir da compreensão das substâncias, dos materiais, das reações em escala nanométrica, em escala muito pequena, muito do que não era conhecido até hoje passa a fazer sentido, possibilitando, potencializando novas tecnologias, a elaboração de novas teorias. Portanto, a ciência na escala nanométrica, ela está aí, ó, com um potencial enorme e é um super convite para você, aluno, motivado em aprender mais,
poder seguir por esse rumo. Basta pensar rapidamente, gente, da revolução científica que ocorreu a partir do microscópio. Pois é, muito do que não era visto passou a ser visto por conta do arranjo microscópio, da possibilidade que o microscópio dava para que nossos olhos passassem a enxergar coisas nunca vistas. A mesma coisa está acontecendo agora com a nanotecnologia, com a microscopia eletrônica ultramoderna, onde estamos atingindo com mais precisão partículas cada vez menores. Tudo bem? Então o grafeno ele faz parte das tecnologias do futuro. Inclusive, no ano de 2010, este russo, que também tem nacionalidade britânica, ele foi um dos contemplados com o Prêmio Nobel em Física, justamente por investigações, por estudos em relação ao grafeno. Beleza? Isso tem cerca de 9 anos, tendo em vista que agora no mês de outubro tivemos novamente premiação do Prêmio Nobel. Turminha, vamos lá. Prestem atenção. Hibridação, também chamado hibridização, tem relação com o arranjo espacial dos átomos. Então, para a gente entender isso aqui de modo bem didático, provavelmente algum de vocês já tenha visto até isso em sala de aula. Imaginem só, se eu encher 2 bexigas, eu amarrá-las e pedir para elas, bolinhas, fiquem no afastamento máximo, mais confortável para vocês. Essas bolinhas vão ficar nesse afastamento de 180 graus. Ah, mas e se eu tentar tensioná-las a ficarem nessa posição? Elas vão retornar para essa condição de 180 graus. Assim são os átomos. Aqui eu tenho elétron, aqui eu tenho elétron. Por conta dessa repulsão que vai existir entre os elétrons de valência, entre os elétrons da última camada, os átomos buscam um afastamento máximo entre si. Ah, mas e se eu inserir um terceiro átomo aqui? Se eu inserir um terceiro átomo, provavelmente a tendência vai seguir, ou seja, eles vão buscar o afastamento máximo entre si. E observem só, se eu tiver 3 ligantes, o afastamento máximo é esse. Perceba que é um afastamento planar. Pois é, isso aqui é um afastamento planar. Ó. Eu posso traçar um plano aqui, e vou perceber que todos os ligantes estão em um mesmo plano. Observe agora, se eu inserir um quarto ligante nessa estrutura, aqui na minha mãozinha é como se fosse o átomo central. Se eu inserir um quarto ligante nessa estrutura, olha o que vai observar. Eu posso até tentar fazer com que eles fiquem num arranjo planal. Isso aqui seria um arranjo planal. Eu poderia até tentar forçar uma tensão para que eles fiquem no arranjo planar. Porém, a maneira mais confortável para que eles fiquem é essa aqui. Observem só, posso colocá-los num arranjo planar, como se fosse uma florzinha, mas qualquer oportunidade que eles tiverem de conseguir uma situação mais confortável, eles vão ficar nessa condição. Esta condição é o que nós vamos chamar de condição tetraédrica. Tudo bem? Então, quando eu só tinha 2 ligantes no começo, é como se a minha hibridização fosse essa aqui, um ângulo de 180 graus. Eu vou chamar de hibridação SP. 2 ligantes aqui, 1 mais 1, SP. 1 mais 2, 1 mais 2. 3 ligantes, SP2. 1 mais 3, 1 mais 3 não dá 4? 4 ligantes, SP3. No SP3, o arranjo é tetraédrico. É um arranjo tridimensional, ou seja, extrapola a nossa noção do plano e a gente vai pensar na molécula de maneira espacial. Ah, existe a possibilidade de mais ligantes? Sim. Raramente uma questão do Enem ou uma questão do ensino médio aborda a partir do SP3. Mas se eu tiver uma quinta estrutura, aí eu posso começar a formar situações diferentes. Percebam que aqui eu tenho 2 ligantes na vertical e como se fosse um triângulo. Como se fosse um triângulo. Então, eu tenho uma estrutura SP3D. Pois é, SP3D. E se eu avançar para um 6º ligante,
Pois é, ó, se eu inserir aqui um sexto ligante, olha o que vai acontecer. Com um sexto ligante, eu vou formar uma estrutura que a gente vai chamar de sp3d2. Basta somar, turminha, os expoentes S1, P3, D2. 1 mais 3, 4. Mais 2, 6. Então, com 6 ligantes, a estrutura seria essa aqui. Ó. Eu tenho aqui ligantes num ângulo de 180 graus e aqui um quadrado no mesmo plano. Então, eu tenho esse aqui a 180 graus e eu tenho um quadrado no mesmo plano. Isso aqui seria sp3d2. A questão menciona sp3d, sp3d2, e isso vale para 5 ligantes e para 6 ligantes. E existem arranjos especiais, tudo bem? Mas vamos lá, turminha. Observem só. Uma dica interessante para você guardar é essa. Basta somar os expoentes. Ó. 1 mais 3. 1 mais 3, 4 ligantes. 4 ligantes, sp3. Geometria tetraédrica, que é do ângulo de afastamento máximo. 1 mais 2. 1 mais 2, 3 ligantes. 3 ligantes vai ser a geometria trigonal plana. 3 trigonal. Plana, então está no plano. Eu não preciso ter essa perspectiva tridimensional. Mais fácil ainda, ó, S1P1, ou simplesmente SP, SP 1 mais 1, 2. Então, eu tenho 2 ligantes, eu tenho 2 nuvens eletrônicas com um ângulo de afastamento entre elas de 180 graus. Beleza? Uma dica é essa aqui, ó. SP3, eu tenho 4 ligações simples. SP3, 4 ligações sigmas. Se eu tenho uma dupla e 2 simples, então vai ser SP2. SP2. Se eu tenho 2 duplas, ó, SP, SP, 2 ligantes. Ou ainda, se eu tenho uma tripla e uma simples com uma tripla, ó, só 2 nuvens eletrônicas, que é justamente isso que eu estou representando aqui. É um esqueminha que, se você olhar depois com calma, talvez te ajude. É uma das dicas. Na prática, some os expoentes. A soma dos expoentes equivale ao número de nuvens eletrônicas. Tudo bem? Vamos lá, turminha. E aí? Essa questão falava que a folha era planar. Se a folha era planar, o arranjo era bidimensional. Observem só. Eu tenho aqui um ângulo de afastamento de 120 graus. Ó. Por quê? Ó, se eu for analisar esse carboninho aqui, ó, ele está fazendo 1, 2, 3 ligações no plano. No plano. Portanto, se a circunferência tem 360 graus, cada ligação dessa aqui tem 120 graus. É a geometria trigonal plana ou trigonal planar. Beleza? Hibridização SP2. Trigonal plana, hibridização SP2. Questão bastante simples, né, galera? Mas valeu para a gente revisar geometria molecular. A geometria molecular mais comum, mais provável de aparecer, é uma das 5 ditas principais da química geral. Linear, trigonal plana, tetraédrica e as outras 2 que essa questão não mencionou, não trabalhou, que seriam as geometrias angular e piramidal, que a gente pode falar numa outra oportunidade. Turminha, espero que você tenha gostado da explicação. Geometria molecular é um assunto recorrente. É importante você entender geometria molecular porque articula com outros conceitos da química, como polaridade, por exemplo. Obrigado por ter ficado comigo até agora. Ó, se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito. Esse canal tem sido elaborado para que você aprenda mais química. É com todo carinho que a gente está desenvolvendo esse projeto. Deixe seus comentários, curta e a gente vai aperfeiçoando cada vez mais. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Um grande beijo.